Bap, bap. Trouxe pra casa. Fazer alguns testes. Bap. Acabou de distorcer de novo, ficar doidão a tela aqui e travou. É, filhão, lá vamos nós a tentativa de reparo. Agora realmente eu vou ter que reparar. Eu vou na loja amanhã pra reparar isso aqui. Eu vou filmar daqui pra cima porque eu tô sem camisa e eu acho muito, tipo, bizarro eu aparecer em vídeo da empresa sem camisa, tá? Então, fala pessoal, beleza? Vou começar um vídeo. Triste, né? Tava baixando aqui Call of Duty, Modern Warfare, né? Acho que é isso. E eu já ia testar o equipamento, tá? Mas infelizmente não vai dar. Vocês veem a partir de amanhã e a continuação desse vídeo. Eu tava tão feliz, achei que o Ítalo tinha errado, mas não. Já fui na loja, já rebalei. Não, mentira, não fiz nada disso. E esse vídeo, eu pelo jeito resolveu, mas o computador aqui não dava pra confiar muito não. Eu tô testando ele no talo aqui pra ver se dá algum defeito. Até agora não apareceu mais defeito depois de algumas coisas que eu fiz aqui. E eu vou mostrar nesse vídeo o porquê. Porque eu repito tanto sobre solda BGA, que é necessário fazer pra gente ter certeza que o defeito é esse ou não. Por que eu falo que não vale a pena você deixar de consertar um equipamento seu, tá? Que sempre foi seu, ou que pelo menos você usa já, comprou até usado, mas usa há 1 ano, 2 anos aí, e sabe todo o histórico dele, do que comprar um usado funcionando da internet. E também como é que funciona a análise, né? Porque eu repito tanto que a dificuldade de analisar as coisas nessa área de informática. Como é que é tão difícil? Eu vou dar uma explicação sobre como funciona basicamente problemas relacionados a artefato, a solda BGA. Eu vou tentar esclarecer de melhor forma, porque os vídeos que eu falo sobre isso no passado já são antigos e talvez hoje em dia eu tenha uma forma melhor de passar isso. Mas antes, olha aqui ele ligado, tá? Eu deixei rodando aqui, gente, a noite inteira, ó, ele tá a 13 horas e 25 minutos ligado, direto. Eu tava baixando o jogo, a Twitch tá aqui, deixei rodando vídeo. Essa noite eu fui dormir, deixei ele ligado, fui dormir, rodando vídeo, baixando o jogo, instalando o jogo, rodando Twitch TV. Eu joguei nele, eu renderizei vídeo nele, renderizei 3 vídeos nele. Então, assim, aparentemente funcionou. Acho que ele, com esse estresse todo que eu causei nele, inclusive eu joguei até ele no colo, assim, eu coloquei a almofada e joguei com ele em cima do colo, pra esquentar mesmo, tá? Pra forçar mesmo, e até agora não deu defeito. Mas eu vou desmontar ele e tentar explicar pra vocês por que esse defeito é tão complexo, e defeitos como esse que às vezes funciona, às vezes não, o defeito aparece assim, assado, ou não tem momento certo. É tão difícil pra gente, pra nós técnicos, acharem um defeito e consertar isso aí. Enquanto ele esfria aqui, deixa eu explicar pra vocês algumas coisas. Eu levei em consideração tudo que eu tô sabendo dessa máquina, comentários de vocês e a minha própria experiência, pra chegar a uma conclusão e tentar encontrar o problema disso aqui. Lembrando, essa máquina, em momento algum, eu parei pra consertar ela, tá? Eu fui empurrando com a barriga, já que eu tenho outro Dell aqui também. E quando deu defeito eu larguei de mão, deixei pra lá, né? Então, em momento algum eu tratei ela como se fosse de um cliente, que eu dedicaria um tempo ali pra mexer. O que eu fiz foi, essa dedicação foi agora esse final de semana, certo? Esse final de semana que eu simplesmente falei, não, vamos ver isso aqui pra eu migrar pra essa máquina de vez ou largar de mão. Então, primeira coisa, eu levei o histórico a princípio do quê? Eu comprei essa máquina usada, pra quem acompanha aí viu, acompanha essa máquina, né? E sempre tem o medo de alguém passar a perna na gente. No meu caso, Getúlio, eu acho mais difícil isso acontecer porque o cara que vendeu essa máquina, ele apareceu no vídeo, né? Ele tem um vídeo dele lá que ele aparece. Eu sou uma pessoa pública, né? Entre aspas, que eu exponho as coisas, então o cara me sacanear, primeiro, ele não ia querer aparecer no vídeo. Segundo, né? Ele ia saber que se eu visse que me sacaneou, que me enganou, porque ele vendeu essa máquina aqui funcionando, tudo certinho, eu ia expor, certo? Eu ia falar, cara, ó, o cara bandido, sem vergonha, não sei o que, coisa que não vem ao caso do dono disso aqui. Eu já expliquei isso em vídeo, tá? Eu só disse que essa máquina aqui, ela tem problema, certo? Ela tem problema. Podia não estar aparecendo antes, mas na minha mão deu problema. E é normal, isso acontece, né? Faz parte, certo? Às vezes o cara realmente vendeu de forma correta, e eu acredito piamente nisso, mas deu defeito na minha mão. Beleza, então, ok, eu vou descartar a possibilidade de eu ter sido enganado, certo? Eu descartei essa possibilidade.
Além do que o histórico dele. Eu nunca confio em histórico de cliente quando manda para a loja, mas no meu caso, que eu comprei isso aqui e pelos motivos que eu acabei de dizer, eu falei, cara, o cara ele não vai enganar, não vai mentir para mim, porque eu vou descobrir, beleza? Beleza, então essa aí descarta. Aí, teve um acontecimento de, por que eu falo que é interessante a gente ter o histórico? Eu sou um cara, eu sou um técnico, eu trabalho com o histórico do equipamento. Eu uso muito a lógica. Tem técnico que trabalha comigo que usa a eletrônica para tentar diagnosticar um negócio e achar o problema. Eu consigo traçar muito melhor o meu plano de resolução tendo o histórico. Eu não sei explicar isso, é só o meu jeito. Eu acho que deve ter muita gente aí também que tem a mesma forma de trabalhar. Mas esse é o meu jeito. Então beleza, eu peguei o histórico do equipamento que nunca foi mexido, que sempre funcionou numa mesa lá, e eu acredito realmente que funcionou esse tempo todo, normal, né? Os motivos do cara ter vendido são lógicos, ele comprou um igual ao meu, que pra ele é mais interessante ter uma 2060, uma geração melhor de processador, e ele foi lá, e a bateria dura mais também, então ele foi lá e me vendeu isso aqui com histórico de nunca ter mexido, nunca ter dado problema. Beleza. Se fosse equipamento meu, se esse aqui desse defeito, depois de eu mexer em alguma coisa, eu já ia falar assim, putz, né, é o que eu mexi. Por que eu tô dizendo isso? Porque esse computador, assim que eu peguei ele, eu mal liguei ele. O que eu fiz? Eu desmontei e coloquei o M2, certo? Coloquei um da XPG de 1 tera. Bom, beleza, né? Só porque eu peguei o histórico de esse equipamento nunca deu defeito. Inclusive, quem me recomendou comprar esse XPG foi até o antigo dono. Ele falou, cara, tem promoção lá. Acho que na Kabum mesmo, tava em promoção, certo? Fui lá e comprei, se não me engano foi na Kabum. Beleza. Fui lá e coloquei. Coloquei e já instalei o sistema, porque ele tá com HD normal, o HD de 1 tera normalzinho. É lento, né? Então, fui lá e coloquei. Ele começou a dar defeito depois disso aí. Aí teve um comentarista aí no YouTube, né? Um de vocês, comentou assim, Getúlio, o problema foi depois que você colocou esse M2. Aí eu, putz, né? Eu pensei, mas não é possível, o negócio vem novo, não tem nada a ver e tal. Eu meio que descartei, deixei pra lá. Tá, o que mais que eu fiz aqui? Acho que foi basicamente isso. Então, o que eu fiz? Antes de ontem, eu peguei esse equipamento na loja. Eu já tinha limpado ele, certo? Tinha desmontado todo, limpado, trocado pasta térmica pra ver se a temperatura até melhora um pouquinho. Não que ele esquente tanto, mas dá uma melhorada, uma manutenção normal, necessária para todo tipo de equipamento. Fui lá e fiz isso. Não resolveu, o defeito continuou aqui em casa. Aí eu quero saber? Vamos começar os testes como se fosse de cliente mesmo, como se fosse para resolver o negócio. Desmontei ele, tirei o M2. No que eu tirei o M2, coloquei o sistema no HD normal, só o jeito que tava, o jeito que o cara me vendeu o equipamento, tentando simular o máximo possível do jeito que tava. Depois de acho que 2 horas, pum, formatei, né, instalei o sistema, baixei o jogo, tava jogando, pum, deu problema. Não instalei nem driver. Lembrando, né, esse Dell aqui, eu já falei sobre isso, tem um programa da Dell mesmo que dá defeito no equipamento, da tela azul o tempo todo, né? Então eu nem instalei nenhum programa da MSI, deixei o próprio Windows gerenciar todos os drivers, fui lá, deixei funcionando, tá? Aí travou. Bom, já descarto o M2, né? Já deixa de lado, não tem nada a ver com o M2, absolutamente nada a ver com o M2. Fui lá, coloquei o M2 de novo, né? E zerei tudo, zerei os 2 sistemas, coloquei, aí o que eu fiz depois disso? Eu acho que eu fiz só isso, basicamente. Fui lá, montei de novo com o sistema, bum, travou de novo, deu BO de novo. Aí eu larguei de mão, né? Agora agora já tá esfriado, deixa eu mostrar pra vocês o quão complexo é isso, desse problema. Lembrando que o defeito dele ele dava umas travadinhas. Tem um vídeo lá que eu falo sobre isso. A imagem distorce completamente. E pra qualquer pessoa fala assim, nossa, é defeito de solda BGA, é defeito de sei o que. Sim, porque realmente parece. Só poderíamos saber depois de fazer. Mas eu comecei a testar de forma assim, e usar a minha forma lógica de raciocínio para tentar achar o problema. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o raciocínio disso aqui e como é que funciona a questão de tentar encontrar o problema sem ter que fazer de fato, porque envolve muito risco para fazer esse tipo de equipamento aqui. Já está desmontado. Por que eu parti do princípio que poderia sim ser o XPS? Mas defeito estava apresentando como se fosse artefato e tal. Vocês compreendem que esses terminais aqui, ó, de todo equipamento, eles representam positivo e negativo e comunicação, certo? É sempre isso, é positivo e negativo e comunicação, tá? Alguns é só positivo e negativo, enfim, mas tem sempre comunicação. A gente tem que considerar que as informações estão sendo passadas o tempo todo. Eu vou tentar exemplificar isso de uma forma
como antigamente. Antigamente, quando tinha internet escada, minha época aí de moleque aí, quando eu usava internet escada, não existia um gerenciador no Windows, tá, no sistema operacional, que fizesse com que o download ficasse salvo. Sabe a opção que você tem de continuar o download? Você quer pausar o download, né? Você, sei lá, fecha o equipamento, desliga o equipamento, esquece que estava fazendo download ali. Não tô falando de torrent, não, tô falando de download direto, tá? Você baixar um programa WinRAR, né, sei lá, do Baixa Aqui, de qualquer outro, de qualquer servidor. Quando você ia baixar antigamente, né, o programa ele tinha sei lá, 1 mega, né, de escada demorava pra caramba. Então, a comunicação era transmitida o tempo todo. Se tivesse uma interrupção daquela comunicação, o download ele se perdia, você tinha que começar de novo. Por quê? Porque a comunicação tá lá passando, ele passa um arquivo, tá aqui, né? Ó, o arquivo aqui chegou, né? Eu vou passar isso aqui agora. Se tem uma interrupção no caminho desse arquivo aqui, ele reconhece um erro e automaticamente ele ia lá e cancelava esse download. Aí começou a surgir aqueles programas de downloads, né, para quem é da época sabe, que era o quê? Um programa que conseguia salvar o histórico do download, e não era nem de todos, conseguia salvar, e no que ele conseguia salvar, você podia pausar o download e ele continuava. Tinha programas de fazer download antigamente, hoje em dia o Windows já gerencia isso aí. O próprio Windows evoluiu e fez com que essa função fosse nativa dele. Além, obviamente, da evolução da própria internet. O que eu quero dizer? A comunicação, os arquivos que eram passados ali, eles tinham que ser 100% correspondidos. Não podia ter falha. Tá? Beleza. Né? Isso eu estou trazendo no âmbito de internet para tentar traduzir isso aí. Eu vou até fazer uma pergunta aqui para quem sabe disso aqui. Me fala aí se alguém sabe, se pode ter perda de informação na transmissão de dados gráficos. Eu acho que não. Pela lógica eu vou tentar explicar isso pra vocês. Mas vai que tem alguma perda, sei lá, aceita 1% de perda aí que ele consegue resolver. Tá? Mas isso são parênteses, né? Parênteses. Então aqui, ó, tem a comunicação. Se por acaso eu tenho um mau contato aqui, ou aqui dentro mesmo dele, né? Tem os chips aqui embaixo. Se por acaso tem uma perda de comunicação aqui ou aqui, o computador está o tempo todo solicitando informação. Lembrando, Getúlio, mas tem a memória, a informação vai para a memória. Quem processa é a GPU, quem processa é o processador. Sim, mas o tempo todo tem informação contida aqui. Mesmo que, já rodei o jogo, parte do jogo foi para a memória, parte do processamento está na GPU, parte do processamento dos dados armazenados está na memória da GPU, que são esses chips aqui. Beleza. Só que se eu perco alguma informação, a informação tem que ser contínua, gente. Ela não cessa em momento algum. Se eu perco alguma informação aqui, o que acontece? O computador traduz essa informação de alguma forma. Pode ser artefato, pode ser tela azul, pode ser travando, pode ser escurecendo a tela, pode ser ficando tela branca, pode ser infinitas coisas. Infinitas coisas. Pô, mas aí é difícil, né? Porque se tudo está interligado, e qualquer falha de comunicação pode causar isso? Pode ser qualquer coisa. Exatamente. Exatamente é o problema dessa área. Exatamente o motivo que eu falo que tem que fazer o procedimento para a gente ter certeza. Porque não existe um teste exato para isso, um teste preciso, sabe? É isso, não tem. Isso é da experiência do técnico e fazendo alguns tipos de análise. Às vezes eletrônica, com osciloscópio, às vezes usando a lógica, igual eu estou tentando trazer para vocês aqui e simplificar essa profissão. Beleza, né? Quando o XPG não deu defeito sem ele, só usando o HD, lembrando, o HD aqui a comunicação é mais difícil perder, até porque é uma informação bem mais lenta, né? E mesmo assim travou. Então, quando perde isso aqui, né, a informação, eu vi que sem ele não estava perdendo, então defeito não é isso aqui, ou seja, não é a comunicação, não era o mau contato aqui. Por que a gente... Aí foi quando eu falei assim, putz, né, isso aqui vai ser solda BGA mesmo. Por que parte do princípio que é solda BGA? Porque a GPU é uma das peças que mais esquenta, que mais é forçado, certo? Junto com as memórias. Mas a memória acaba dando menos problema, porque o processamento da GPU acaba sendo maior. O que acontece? A memória... por que a memória é menos? Acontece também, mas é menos. Porque a memória, de certa forma, ela é quase linear à temperatura. A temperatura dela, como ela tem um limite, né, de armazenamento, eu sei que a temperatura dela não aumenta ao ponto de superaquecer. Certo? Essa é a forma correta de falar. Não aumenta o ponto de superaquecer. Jamais vai acontecer isso. Já a GPU, sim. Ela pode acontecer isso, pode causar isso. Tá? E eu tô falando, não é 100% das vezes. Existem exceções. Mas, né? Então, pelo tempo de uso, deteriorização do material,
Ó, isso aqui são módulos de memória, né? Que não tem nesse modelo aqui, mas, né, deve ser usado em outro. Dá pra ver as esferas aqui, ó. Tá vendo? Tá até com esfera, ó, bonitinho. Tá? Por quê? Porque na fábrica é o contrário, né? A PCB vem com a solda e o chip é encaixado aqui, soldado aqui, zerado, tá? Aqui, na manutenção, no ramo de manutenção, a gente faz o contrário. Faz o rebaling no chip, né? E a PCB fica limpa. Mas tem como fazer o contrário também, fazer de jeito aqui, tá? Mas eu acho menos prudente. Então tá vendo isso aqui? O que acontece? Isso aqui, em cima disso aqui, teoricamente tem uma memória, igual aqui, ó. Aqui tem uma memória. Essas bolinhas aqui, que é de fato o BGA, ele com o tempo ele deteriora, né? Ele causa um tipo de oxidação pela atmosfera, pelo aquecimento, esfriamento, por tudo que acontece. E pode acontecer uma microtrinca em um desse. A gente não vai, quando eu vou dar o zoom máximo da minha câmera aqui, a gente não vai ver uma microtrinca nisso aqui. Mas ele tem microtrinca. Tá vendo aí, ó? Acho que ele nem perde, ele nem coloca o foco, né? Nem coloca o foco, não. Acontece microtrincas nessas soldas. Então, tá o tempo todo lá, e vamos partir do mesmo princípio daqui, ó, numa falha de comunicação. Tá o tempo todo lá comunicando, né? Tá processando, tá mostrando o vídeo, tá apresentando as informações. Quando tem uma microtrinca, com aquecimento, ele pode fazer o quê? Perder 1 milésimo de segundo de informação. Isso é o suficiente para apresentar artefato, para apresentar erro de tela azul, para apresentar infinitos tipos de erro. E nem sempre... aí, beleza, reiniciou, deu um erro de artefato, por exemplo. Aí o equipamento travou. Aí quando você reinicia, você está usando lá, de repente a tela escurece. Tá? Nem sempre o sintoma é igual, mesmo sendo a mesma parte que está com defeito. A mesma esferinha que está com defeito. Por quê? Porque depende da comunicação que está passando naquele momento. Não depende de fato, eu digo para apresentar o defeito, para o defeito aparecer na tela para você, porque pode aparecer de formas diferentes. Vocês estão entendendo? Então, às vezes a comunicação, naquele momento que trava, que ele perde aquela comunicação, é diferente da vez anterior que perdeu. Então, o defeito apresentado pode mudar, pode escurecer a tela, como eu falei, pode piscar a tela, pode falar que o drive de vídeo parou. Então, beleza, né? Explicado como é que funciona a BGA e por que tem que fazer, porque não tem como medir isso aqui. Não tem como medir cada um desses. A gente tem que zerar essas esferas aqui, porque é a causa mais provável, é a forma mais comum de acontecer esse tipo de defeito, falha de comunicação, para esse tipo de equipamento, sabendo, obviamente, o histórico dele, sabendo tudo que eu sei dele, né, sabendo toda a parte eletrônica que eu conheço dessa área, toda a experiência que eu acumulei durante anos de trabalho. Então, a provável causa, geralmente, é ele. Só que a gente parte do princípio que o quê? Isso aqui também é solda BGA. Isso aqui também está interligado. Partindo desse princípio que eu acabei de explicar para vocês, qualquer coisa aqui que perder a comunicação, tirando a internet, que aí a conexão cai, por exemplo, é diferente. Né? Vocês entendam isso, por favor, também. Ou então, sei lá, o HD trava, né? Que aí, então, a causa é diferente, tá? O sintoma costuma ser diferente. Com exceção do XPS, porque ele é ligado direto aqui, é uma comunicação extremamente rápida, tá? Por que HD não entraria? Porque ele é um pouco mais lento, certo? E SSD também é mais difícil acontecer, mas aqui poderia sim ser uma causa, né? Por isso eu tava pensando, cogitando isso aqui. Então tudo aqui tem a comunicação. Então pode ser um BGA cracker aqui, pode ser uma solda fria no Super I/O, pode ser, sei lá, uma solda fria em qualquer outra coisa. Pode ser processador, pode ser uma memória, pode ser as memórias normais, uma memória que eu digo da GPU, ou memória normal. Vocês estão entendendo? Ah, Júlio, mas aí por que o defeito então sempre é solda BGA, não é outra peça que está com solda fria? Por quê? Vamos colocar isso aqui, ó. Vamos colocar esses dois MOSFETs aqui. Porque isso aqui, gente, não esquenta da mesma forma que uma GPU, que um processador. Ou seja, tem chance que da solda fria trincar a solda, essa solda aqui, essa solda SMD? Tem. Mas vocês entendem que é muito mais difícil? Não faz sentido o que eu tô falando? Não é muito mais difícil? Porque não esquenta tanto, isso que não chega, pode até chegar a 80 graus, mas a solda que tá aqui é diferente, o tipo de solda que tá aqui é diferente, né? É um tipo de peça diferente, que dificilmente apresenta algum tipo de solda fria, ou BGA cracker, ou, sei lá, solda cracker, né? Que melhor dizendo, que é o trinco da solda. Partindo desse princípio, qualquer coisa aqui que tenha comunicação pode causar esse problema que estava dando. Seja distorcer a tela, seja qualquer coisa. Aí que vem a questão do histórico do equipamento. Eu parto do princípio que ele realmente não tinha defeito. Beleza. O que ele fez? E antes dele me vender, não apresentava defeito hora nenhuma. O que pode ser isso aqui? Bom,
O que eu fiz, na verdade, para resolver isso aqui? Né? Até agora, eu ainda não tenho certeza, talvez tenha uma continuação desse vídeo, mas até agora, isso aqui. Eu falei, putz, né? Pode ser a questão da memória, porque é mal contado. Esse aqui é um notebook, ele está sendo transportado o tempo todo. Lembrando, eu não sei como é que o cara armazenou esse equipamento, se é que ele armazenou, se deu alguma pancada nele ou não. Pancada que eu digo assim, ó. Bater assim, ó, sabe? Só alguma coisa nesse sentido. Não tô falando de jogar, nada disso não. Quando eu peguei ele, joguei na mochila, né? Joguei também, obviamente, tô falando, coloquei na mochila, coloquei no avião, viajei, andei com ele, liguei no aeroporto, liguei aqui, fiz um monte de coisa com ele. Em momento algum, sabe? No momento, porque quando a gente tá com o equipamento funcionando, a gente tem que evitar mexer no equipamento. Tá? O equipamento tá funcionando igual esse aqui, que eu não sei o histórico dele. Quando é novo é uma coisa, mas quando a gente não sabe o histórico dele, a gente não mexe no equipamento, tá? Deixa do jeito que tava, originalzinho, pra ver se acha o defeito, pra isolar o problema. Porque se eu pegar um equipamento que é usado e já começar a mexer nele, eu não sei qual que é o momento zero, o marco zero do problema, certo? Então, em momento algum, eu mexi nas memórias, mexi nada, só limpei ele, porque eu achei que era temperatura. Por quê? Porque tudo me força a crer, tudo me força a acreditar, pela experiência, por tudo que eu tenho, né, de bagagem nessa área, que é um problema de solda BGA, porque é bem comum e o sintoma que apareceu. Aí eu peguei, ontem, depois de... Eu coloquei o XPG, instalei tudo, deixei tudo zeradinho, belezinha. Fui lá e não funcionou. Aí eu lembrei, falei, putz, momento algum eu tirei as memórias dele. Momento algum eu fiz isso. O que eu fiz ontem? Tirei as memórias, passei limpa contato, joguei limpa contato, ficou tudo lambuzado, limpa contato, limpei as memórias também, encaixei invertido, inclusive, tá? Invertido que eu digo assim, né? A que tava embaixo coloquei em cima, a que tava em cima coloquei embaixo. Desde então ele tá funcionando. Não deu mais tela azul. Ah, Túlio, mas o defeito da tela lá, distorcer, não sei o que, não é só defeito só da BGA ou defeito da GPU? Gente, o computador tá comunicando o tempo todo com a memória normal, a memória da GPU, processador, então pode ser qualquer uma dessas coisas. E eu poderia fazer a solda BGA dele? Sim, é o que eu ia fazer hoje, inclusive. Por que eu deixei ligado a noite inteira? Porque eu falei, bom, eu vou deixar ligado a noite inteira, se travar amanhã já é solda BGA, não tem mais o que fazer. Né? Eu vou ter que fazer a solda BGA dele. Só porque a gente tenta evitar isso ao máximo. Mas vocês estão entendendo que no dia antes de ontem, comecei a mexer, apareceu o defeito, aí ontem eu mexi. Vocês estão entendendo a dificuldade que é? E como é que um pequeno fator, mas assim, um minúsculo fator, pode fazer toda a diferença no diagnóstico e na solução do problema? Por que eu falo tantas vezes, tem que mandar tudo possível do equipamento? Porque às vezes o defeito, você acha que é uma coisa, mas é outra. Eu, como técnico, acontece isso comigo, achar que é um problema, mas é outro. Então, você que não é técnico, acha que vai acontecer com você? É lógico que vai acontecer com você também, a mesma coisa. É inevitável que vai acontecer. E não é uma burrice, não é nada. Eu posso falar que, no meu caso, é burrice. Mas eu não vou falar que ninguém é burrice por nada. Porque é uma coisa que a possível causa, a provável causa é isso. E só podemos saber depois de fazer. Tá? Então, assim, deu pra explicar? Eu vou continuar usando ele, testando ele, tá? Inclusive saiu uma atualização olha só, da BIOS da placa de vídeo. Atualização no site da MSI, saiu agora, no mês passado. Tá? Saiu uma atualização, só porque lá era pra fixar, parece que uma coisa relacionada à realidade virtual. Então, assim, eu nem acho que seja esse problema, de fato, não, tá? Sobre a BIOS com problema, nada disso. E nesse caso aqui, atualizar a BIOS desse tipo de equipamento é mais difícil do que placa de vídeo, tá? Não tem que ser pelo fabricante mesmo, tá? Por incrível que pareça, tem que ser pelo fabricante. Mas enfim, equipamento funcionando, até agora, tá ok, não deu mais efeito. Espero ter esclarecido pra vocês, aberto a mente de vocês aí. E se, sei lá, tem alguma dúvida, comenta aí pra eu colocar, certo? Aproveitando o vídeo, vai ficar extremamente longo, né? Mas aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, deixa o like, porque ajuda muito a ter relevância o canal. E se você quer enviar equipamentos, acessa o primeiro link na descrição desse vídeo, ou aqui embaixo aqui também, eu vou colocar aqui a partir de agora, beleza? Valeu! Me segue no Instagram também, tá? Eu coloquei lá no início.